Oi, gente. Mais uma vez vim aqui trocar uma ideia com vocês. Hoje quem tá me intuindo é a Cigana. Então, eu tava fazendo, desde ontem eu tenho feito alguns jogos da Cigana, né, pelo Twitter. E ela tá me intuindo vir aqui conversar com vocês um pouquinho. Ela tem falado muito de vingança. Eu sempre falo que a gente não precisa se vingar de pessoas que fazem coisas, né, que nos atingem, mas ela tem falado que o outro não faz nada em relação a gente, né? Assim, não em relação à demanda, que faz alguma coisa para prejudicar, aí eles estão fazendo consciente, né? Então a gente tem que, né, deixar o universo resolver e se afastar dessas pessoas. Como a minha pombagira fala, ela fala: você não precisa gastar energia para pisar na cabeça da cobra. Você deixa para o universo resolver, se afasta, que ela morre engasgada com o próprio veneno. A minha pombagira sempre fala isso quando acontece alguma coisa em relação assim comigo. Mas a Cigana tem falado, né, durante ontem, os jogos que eu fiz ontem e durante hoje, muitas pessoas estão tendo atitudes de vingativas, né? Se o outro faz alguma coisa que ofende, né? Aí a pessoa vai e faz uma atitude para atingir o outro também. Ela diz o que acontece. O outro não faz coisas em relação a gente, o problema é nosso, que se sente ofendido com tudo o tempo todo, né? Às vezes o outro faz as coisas, né, que nos atinge, porque é dele, é o jeito dele, né, da outra pessoa, não, pra gente não ficar ofendida com tudo que as pessoas se sentir ofendida com toda a forma que as pessoas agem em relação a gente, porque a forma que a pessoa age fala muito mais dela do que do outro, né? Então, a gente não tem que se deixar se sentir ofendida ou ficar chateado, né? Ou querer descontar aquilo, porque as pessoas fazem as coisas por elas mesmas, né? As atitudes que ela tem diz o que elas são, né? Então, a gente não precisa se sentir ofendida e querer revidar. Né? Ela tem falado muito isso nos jogos de ontem, nos jogos de hoje, sobre vingança, sobre as pessoas quererem fazer coisas para atingir o outro, porque o outro fez alguma coisa que desagradou, né? Então ela veio aqui falar que a gente não precisa fazer nada para, né, prejudicar o outro, porque o universo já faz. A única coisa que a gente precisa é se defender. Né? Tipo assim, se você sabe que alguém tá te mandando demanda, alguma coisa, ora pelos seus guardiões e pede proteção. Tá? Não precisa pedir para devolver, tá? Pede só para te proteger, porque a outra pessoa se resolve com o universo sozinha, né? E ela tem conversado muito comigo ontem, porque eu sou muito hipócrita, gente. Como eu falo aqui, os estudos, né? As coisas que eu venho falar, o meu ouvido é o mais próximo da minha boca, então é para mim também. E isso serviu, né, de puxão de orelha para mim, porque o que acontece, não muito agora, mas eu já tive muitas, antigamente, atitudes que eu não via como vingança, né, gente? Mas era, né? Inconscientemente, né? Eu acabava me vingando de pessoas, né? Ou de situações que me deixavam ofendida. E ela tem me falado isso desde ontem, porque eu tenho agido um pouco em cima da hipocrisia, porque eu fico julgando quem é vingativo, quem não é. Gente, não pode ser assim, deixa isso pra lá, né? Deus não gosta dessas coisas de vingança, que a gente sendo vingativo, a gente está sendo pior do que o outro. Porque o outro, às vezes, fez aquilo ali contra a gente inconscientemente, ou então fez por causa dele mesmo, por causa dos problemas internos dele mesmo. E a gente se sente ofendido e acaba querendo revidar, né? Então, eu era um pouco hipócrita em relação a isso. Desde ontem, a Cigana tem conversado comigo sobre isso, que eu inconscientemente acabo me vingando de pessoas e situações, né? Sem sentir. E sempre julguei isso no outro, mas é aquele negócio, o que a gente julga muito no outro é o que tem que ser, né, trabalhado dentro da gente. Então, hoje eu tô dando aqui a minha cara a tapa, falando que eu sou hipócrita. Ai, Senhor, mas é verdade. A gente julga muito o próximo e a gente não olha pra dentro da gente, né? A gente acha que é melhor que todo mundo, que a gente tá bem mais evoluído e não é bem assim.
às vezes o outro é melhor que a gente, porque ele faz a coisa inconscientemente. E às vezes a gente faz consciente e acaba, né, prejudicando o próximo. Então, gente, ela pede para vir aqui falar. As pessoas fazem as coisas por elas mesmas, tá? Por causa dos problemas internos, né? Das frustrações delas. Não exatamente para ofender a gente, mas a gente se sente ofendido o tempo todo, então a gente tem que parar com isso, a gente tem que se policiar. O que aquela pessoa fez, né, para prejudicar a gente, ou em relação, fez alguma coisa que a gente se sentiu ofendida, será que ela fez consciente isso, ou ela fez inconsciente? Porque às vezes faz inconsciente e a gente toma como uma afronta grande, e a gente acaba querendo revidar, né, e acaba, né, baixando a nossa energia e entrando na mesma energia que é dela, e a gente atraindo, trocando aquela energia ali, acaba sendo prejudicado com coisas que o outro de fora mandou pra gente. Então, gente, aqui a ideia que a cigana fala, tá? Vamos nos policiar, vamos fazer aquela reformazinha interna, pra gente não ficar trocando energia, né, desnecessária com o outro aí do outro lado, com as pessoas que convivem com a gente. E ela também está falando, né, que infelizmente nem todo mundo que a gente gosta, nem todo mundo que a gente ama está na mesma vibração energética que a gente, né? Como eu falei, eu não sou melhor do que ninguém, mas eu tô, né, me esforçando para melhorar. Então ela pede para a gente prestar atenção, né, nas pessoas à nossa volta, com quais os vínculos que a gente está fazendo, porque nem todo mundo, né, vai estar na mesma energia, vai estar na mesma vibração, né? E isso não é porque a pessoa é ruim, né? Não é porque a pessoa é má, não é nada disso. É só porque a gente está em uma vibração maior. Então, quando a gente fica muito tempo perto de pessoas com vibração baixa, a gente acaba se prejudicando, né? Então, a gente tem que ter perto da gente pessoas que têm a mesma finalidade que a nossa, né? Tem a mesma finalidade, tem os mesmos entendimentos, ou tem a vontade de melhorar, né, internamente, porque às vezes a gente fica ali, ó, com uma pessoa, não falo só no afetivo não, na amizade, no familiar, que fica o tempo todo ali, não quer melhorar, tá, não se responsabiliza pela própria vida, se faz de vítima o tempo todo, né, põe a culpa no mundo e acha que é vítima da sociedade, de Deus, de tudo. Não é assim, gente. Tipo, a gente se coloca onde a gente se encontra, tá? Se você hoje está em uma situação ruim, é porque você mesmo se colocou lá. Você tem que saber o que você fez, quais atitudes que você andou tendo, quais sentimentos que você, né, ficou alimentando, os pensamentos para chegar naquela situação. Se você não está satisfeito com aonde você está, saia, faça alguma coisa para mudar. Você não é uma árvore, né? Então, claro que a gente erra. Não estou falando que a gente, né, não erra, que eu dou êxito de erro. Não é isso. A gente erra. Errar é uma forma de estar tentando melhorar, de estar tentando ser uma pessoa melhor, né? Então, a gente tem que trabalhar para sair da onde a gente se encontra e não estar satisfeito, né? A gente não é árvore, a gente tem que tentar melhorar, tem que tentar se conectar mais com o espiritual. Quando eu falo meus guias falam pra gente se conectar mais com o espiritual, eles não falam você tá dentro de um templo religioso de segunda a segunda, né, se escravizando lá para estar em contato com Deus, não, gente, não é isso. Eles falam para você ter aquela conexão com o espiritual, tá? Que você, né, tem mediunidade, todos nós temos mediunidade. Cada um em um grau diferente. E você desenvolvendo ela com estudo, com conduta, se lapidando, né? Tendo condutas melhores, atitudes melhores, hábitos melhores, você vai ter mais contato com guias, com seres de luz, né? Mais evoluídos. Então isso vai te ajudar a se lapidar. Agora, se você tiver atitudes ruins, pensamentos, sentimentos ruins, né? E não tentar se melhorar, e se fazer de vítima, né, da sociedade, do que acontece na sua vida, você só vai ter vínculo com um irmãozinho menos esclarecido, que vai fazer você achar
que é isso mesmo, que a sua vida é uma merda, que você não tem como melhorar, que você não tem como mudar a situação, né, da vida, porque você tá esperando o outro resolver por você. Gente, não é assim, tá? Aqui ela diz que a gente tem que, primeiro de tudo, parar de vingança, né? Nos conhecer internamente para a gente não ter atitudes vingativas inconscientes e tentar fazer alguma coisa para melhorar a nossa vida, né? Não se sentir vítima da sociedade nem do caos, porque tem muita gente que se sente, mas não é assim. As pessoas não podem resolver a sua vida se você não resolver, né? A única pessoa que pode resolver a sua vida é você mesmo. Não tem pai, não tem mãe, não tem namorado, não tem, como vou dizer, pai de santo, mãe de santo, responsável da parte kardecista, de um banda, do que for, da religião que for. Não é o pastor que vai resolver a sua vida. Eles podem apenas te aconselhar, mas o livre-arbítrio é seu. Então, você que decide que caminho você vai seguir. Da mesma forma, meus guias me indicam coisas, né? Olha, não faz isso, segue esse caminho aqui, isso, aquilo. Eles falam comigo, da mesma forma que vocês também têm capacidade de falar com a egregória espiritual de vocês. Mas eu escolho para onde eu vou, com o que eu vou fazer. Eles não interferem no meu livre-arbítrio. E se eu quebro a cara em uma coisa errada, eles vão estar lá para me ajudar. Não foi esse caminho que eu falei, vamos tentar então de outro jeito. Eles estão ali para me apoiar, entendeu? Mas eles não ficam falando, você só pode ir por aqui. Não é, eles não falam. E todo mundo tem essa conexão com o espiritual, basta estar, como eu vou dizer, não é bem preparado, basta se permitir, né? Basta permitir esse contato com eles, porque se você quiser, eles estão aí, eles vão te amparar, vão te ajudar, vão te intuir, né? Todo mundo tem o seu espiritual, o seu egregória, mas vocês têm que estar aberto para eles trabalhar na vida de vocês, entendeu? Eles estão aqui, ó, tipo assim, aqui esse baralho é vocês. Aqui, essa pedrinha, essa caneta é os guias espirituais. Não só tem dois, né? A gente tem vários. Então, eles estão aqui perto de você, mas eles só podem intuir você, te influenciar, se você estiver aberto, né? Então, se você estiver aberto né, receber as intuições deles, eles vão estar ali, ó, sempre te direcionando, te encaminhando para lugares melhores. Mas se você não estiver aberto, eles continuam aqui, ó, do seu lado, para quando você precisar, eles estarem aqui do seu lado, esperando, né, para te auxiliarem. Então, não depende deles, gente, depende da gente, tá? Eu acho que era isso que ela queria que eu viesse falar, tá? Pra gente não ficar tendo atitudes vingativas, por menor que sejas, que isso nos atrai consequências desastrosas, tá? Porque, como eu falo, eu sempre falei isso, né? E eu era hipócrita, que vergonha. Sério. Tipo assim, uma pessoa que faz um mal pra gente e a gente revida, eu sempre tive assim, no meu entendimento, né, gente? Tudo que eu falo aqui é no meu entendimento. Eu sempre vi a pessoa pior do que quem fez, né? Porque quem faz por vingança é pior. Porque às vezes o outro não fez com intenção, né? De ofender, de magoar, né? Então o outro que faz por vingança é pior, mesmo que seja inconscientemente, porque Deus vê mais a intenção do que o ato. E por mais que a gente faça, teve uma intenção lá no inconsciente de ferir o outro, né? E a gente não pode se fazer de vítima na sociedade, porque se o outro faz as coisas, se a gente achar sempre que a gente é vítima, que o outro fez alguma coisa ou agiu de alguma forma para nos ofender, a gente vai ficar ofendido com tudo, né? Então a gente não pode se fazer de vítima. A gente tem que ter responsabilidade. Se a pessoa tá ali, né, nos ofendendo, nos magoando ou tendo alguma atitude, né, que nos fere, a gente não é obrigado a ficar ali, se retira e vai embora, né? Se a gente fica, porque a gente está permitindo que o outro faça aquilo com a gente. Então não tem como botar a culpa nele. A culpa é nossa que fica ali aturando aquilo. Então a gente nunca é vítima, gente. Porque a gente tem que parar com esse negócio de ficar preso emocionalmente nas pessoas, nas coisas, né? Eu tenho tentado trabalhar muito isso em mim, como eu falei, eu tenho tentado trabalhar o meu amor próprio já há muito tempo, tô melhorando, não tô perfeita ainda, né?
Às vezes eu acabo, né, aceitando situações que eu não mereço e não preciso, mas sempre é por pouco tempo. Eu paro, como é que é, Raquel? Não tem necessidade disso. Olha, acorda, filha, né? E eu me retiro logo. Quando eu vejo que não dá pra mim, né? Eu me retiro, porque a gente tem que, né, ensinar o outro a como nos valorizar, né? A gente ensina as pessoas o nosso valor. Se a gente ficar aceitando coisa pequena, o outro só vai ficar oferecendo coisa pequena pra gente. E isso eu não falo só no afetivo, gente, eu falo em tudo, tá? Amizade, familiar, em todos os, né? Em todos os setores envolvidos, tá? Porque as pessoas acham muito que tudo é afetivo. Não tô falando do afetivo, não. Tô falando de todas as fases da nossa vida, todos os setores, tá bom? E então é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Gente, vamos nos policiar e melhorar, tá? Nos jogos tem muita gente fazendo magia. No jogo da Padilha, durante o final de semana que eu fiz, tá saindo. No jogo da Cigana também tá saindo. Muita gente fazendo magia. Vamos se policiar porque as consequências desastrosas vêm, tá? Eu tava conversando com uma pessoa hoje, não vou falar quem é porque não vem ao caso, né? Que eu fui comprar minhas florzinhas, né? A florzinha da minha cigana e da minha Padilha hoje. E eu tava conversando com uma moça lá, uma senhora bem mais idosa, e ela tava falando da mãe dela, que quando era criança tinha problema de nervo. Olha, muita coincidência, né? E meu pai sempre falou que quando eu era pequena, eu tinha problema de nervo. Eu tomava até remédio. Tem noção? Não era problema de nervo, era mediunidade desequilibrada. Porque quando a gente é criança, a mediunidade vem muito desequilibrada. E às vezes os pais não estão preparados para cuidar, né? E essa moça, né, a mãe dela era igualzinha. Teve problema de nervo também, só que na época a moça era adolescente, não era criança. Na época que eu sofri disso, eu era criança. E a moça, depois que ela se encontrou, né, na Umbanda, fez as coisas que tem que fazer, os preceitos lá da Umbanda, ela melhorou. Nunca mais precisou tomar remédio. O diagnóstico não estava bem. Porque o que acontece? Os médicos vão mais pela ciência, né? Se a pessoa se entorta toda, fica toda coisa, com certeza nervo. Eles não vão olhar, tratar o paciente pelo lado espiritual. É muito difícil ter uma pessoa um médico que possa chegar lá no consultório e falar: minha filha, você está com problema espiritual. Né? É complicado. E eu passei por isso, né? Meu pai, hoje em dia, ele fala, né? Já cansou de falar pra mim que eu tinha muito problema de nervo quando eu era pequena, que eu chegava a tomar remédio, mas depois que meu pai virou espírita, ele falou que não era problema de nervo, era mediunidade desequilibrada. E eu sofri muito, tomei, me doparam de um monte de remédio. Eu acho que é por causa disso que hoje em dia eu não tomo remédio de jeito nenhum. Não gosto de remédio, gente, não tomo. Muito complicado. Para eu chegar ao ponto de tomar remédio, eu tenho que estar com muita dor. Tanto que analgésico, se eu tiver com dor e tomar analgésico, acabou, Raquel. É dormir. Não consigo trabalhar, não consigo fazer nada, né? Me dá um sono, mas eu não gosto de remédio. Pode ser que seja por causa disso. E depois, né, eu lembro quando eu morava com meu pai e eu fui morar com a minha mãe, né, que eu me desentendi com meu pai, tadinho. Meu pai sempre brigou pro nosso bem e às vezes a gente não reconhecia isso. Adolescente é uma merda, gente. Adolescente acha que sempre tá com a razão, né? E o errado é quem cobra. Mas não é. Os pais às vezes cobram a gente coisas que é pro nosso bem. Por mais que na adolescência a gente vê que não, a gente não vê dessa forma, mas é pro nosso bem, do jeito deles, né? Porque eles tiveram uma infância, tiveram um tratamento, um ensinamento, então eles são muito presos, né, nas coisas de como eles foram tratados. E eles acabam tratando a gente da mesma forma. E a gente, às vezes, na adolescência, não vê dessa forma, vê como é chato, não sabe de nada, mas na real eles só querem o nosso bem. E eu lembro quando eu saí da casa do meu pai e fui morar com a minha mãe, a gente morava na Bomba e depois a gente foi morar aqui no Mata 7. Eu cheguei a morar aqui no Mata 7 com a minha mãe. Não fui no Mata 7 não. Foi mais ou menos no Mata 7, lá perto do mercado, lá não é Mata 7 não. Aí eu fui morar lá com a minha mãe e eu tinha muita paralisia do sono.
Muita gente, muita. Eu ficava tremendo de noite, né? Aquele espírito, não sei, tem muita gente que já teve, a gente fica congelado, né? A gente tá ali acordado, mas não consegue mexer o corpo e às vezes, nem sempre, porque nem sempre tinha um espírito, né, trevoso em cima da gente querendo. No meu caso, parecia que o espírito queria, né, incorporar em mim. E eu passava muito mal com isso. E até eu entender que era mediunidade, que eram essas coisas, foi difícil. Foi muito complicado. Eu achava que era. Porque, como eu falei em um vídeo anterior, quando eu morava com meu pai, as reuniões do Evangelho segundo o Espiritismo, eu não entendia muito bem o que era, né? Eu não tinha muito entendimento, só fui entender bem depois. E tive muito disso também, desse negócio de paralisia do sono. Isso é uma forma da mediunidade tá, como eu vou dizer, desequilibrada, tá, gente? É uma forma da mediunidade vir à tona para você procurar equilibrar ela, tá? Não é necessariamente obrigado a estar no centro kardecista para desenvolver a mediunidade, nem estar em um centro de umbanda ou de candomblé para desenvolver a mediunidade. Na igreja também tem mediunidade, eles veem de outra forma, mas é mediunidade também, não é dom. Que eles veem como dom, né? Não é dom. Dom é uma coisa que é boa, que você tem o privilégio de ter. Mediunidade não é privilégio. Mediunidade, como eu já falei também num vídeo anterior, ou é karma ou é missão, tá? Não é privilégio, não. Então, o dom das pessoas na igreja evangélica não é privilégio, é mediunidade, tá? Então é isso, gente. Eu acho que eu falei até mais do que eu deveria, do que eu vim falar. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. E obrigado por quem assistiu.